Bom dia, amados irmãos e irmãs. Vamos a mais uma reflexão nesta segunda-feira, né? 30ª semana do tempo comum, já como o tempo está passando, né? Então vamos na presença do Senhor, meditar sobre a sua palavra, né? O que o Senhor traz hoje no Santo Evangelho para o alimento da nossa alma. Iniciemos, estejamos na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje, que a igreja coloca para a nossa reflexão, é o evangelho de Lucas 13, 10 a 17. Lucas 13, 10 a 17, e nos diz o seguinte: naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se direitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja em dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que maravilha, né, irmãos? Hoje nós estamos diante de uma libertação. Hoje nós estamos diante de alguém que recebe a graça da libertação. E aqui eu queria chamar atenção justamente para este ponto da libertação primeiro, né? Porque aqui a gente vê aquilo que Jesus mesmo disse, né? Que para Deus não há impossível. 18 anos sofrendo, né? 18 anos aprisionada numa situação que ninguém, aqui a gente imagina a quantas pessoas essa mulher deve ter recorrido, quantas orações essa mulher deve ter feito, mas nada. 18 anos sofrendo na prisão de uma doença, né, causada por uma manifestação do inimigo. E falando em manifestação do inimigo, a gente percebe que Jesus também estava rodeado de vários inimigos. O próprio Evangelho faz questão de dizer, né, os inimigos de Jesus. Mas essa mulher estava 18 anos nessa situação. Onde encontrar essa libertação? Numa pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é uma grande lição para nós, né? Primeiro, como eu disse, para lembrar que para Deus nada é impossível. Ele já deixou bem claro. E essas atitudes, esses milagres, essas curas, essas libertações vão provando aquilo que ele disse. Para Deus não há nada impossível. Basta confiar. Quantas situações da nossa vida nós chegaremos e chegamos ao nosso impossível? Porque para nós sim existe o impossível, mas para Deus não. Então é justamente nessas horas que a gente coloca em Deus toda a confiança na sua misericórdia, coloca em Jesus toda a nossa confiança e toda a nossa dependência dele, porque de fato é assim. E aí a gente alcança e encontra nele a ação de um Deus para quem nada é impossível. Foi o que aconteceu com ela. Irmãos, quantas vezes nós também estamos presos por situações? Às vezes por relacionamentos opressores, né? Por relacionamentos opressores. Às vezes pautados por traição. Às vezes até por agressão verbal e física. E quanto sofrimento isso causa. Coloca este seu impossível nas mãos do Senhor. Você já fez de tudo, com certeza, né? Você já fez de tudo para se libertar disso. Não conseguiu. Aqui eu não estou falando da separação.
Eu estou falando da libertação, porque nem sempre a própria separação é libertação. Estou falando da libertação. Que Deus ponha a sua mão misericordiosa, que Deus toque. Coloca essa tua situação. Quantas pessoas, às vezes, no emprego, né, no seu trabalho, é oprimido, é humilhado por patrões, às vezes por gerentes, né, desumanos, desumanizados. Coloca essa situação em Jesus. Com certeza você já fez de tudo, você já melhorou o máximo que você podia, talvez para deixar de ser humilhado, humilhada, mas o problema não está em você, está no outro, está no seu inimigo, como o problema estava nos inimigos de Jesus. Coloca diante de Jesus, o Deus do impossível. Às vezes na sua paróquia, quantas pessoas às vezes na paróquia sofrem tanto, seja por colegas de grupos, de movimentos, às vezes até pelo próprio pároco, que não entende as pessoas, não entende aquele grupo, às vezes porque ele não simpatiza com aquele carisma, e é uma pessoa imatura, então às vezes acaba perseguindo, acaba criando problemas. Coloca nas mãos do Senhor. Coloca. Coloca nas mãos desse Deus do impossível. Aquilo que a nós não é possível resolver, em Deus é. Quando Ele quer, quando é da vontade dEle, Ele consegue. Irmãos, às vezes problemas na sua família, problema de álcool, bebedeira, problema de droga, coloca nas mãos do Senhor. Quantas e quantas famílias sofrendo com isso? Às vezes é o marido, até o próprio marido, às vezes, nas drogas. Mas a maioria são os filhos, seja menino, seja menina, nas drogas. E, de fato, chega uma situação que aos pais é impossível. É impossível. Coloca no Senhor. Hoje ele mostra que para ele não. 18 anos. Com certeza, quantas pessoas já teriam desenganado esta mulher? Quantas pessoas já não acreditavam mais na cura dessa mulher? Mas ela acreditou. E por isso Jesus Cristo viu a sua fé no meio da multidão. E aqui é uma segunda coisa que eu queria chamar a atenção deste evangelho. Observe que o evangelista não diz que ela foi pedir com uma hemorroíça. O evangelho diz que Jesus viu ela no meio da multidão na sinagoga onde estava. Jesus que vê a necessidade. Jesus que vê, às vezes, o vazio que está em nós, provocado por uma dor. Jesus que vê a dor, muitas vezes provocada por circunstâncias à nossa volta, no caso dela, estava oprimida por algo que fazia sofrer, inclusive a enfermidade física. E ele viu no meio da multidão. Então, qual é o tamanho da sua fé? Não importa onde você está. Talvez a sua família, a sua casa esteja uma bagunça. Talvez o seu trabalho esteja uma bagunça, ninguém olha para ninguém, todo mundo é desumano, mas você tem fé? Você tem fé? Talvez você é o único, a única pessoa na sua casa. E quantas casas, quantas famílias nessa situação onde só uma pessoa tem fé? Onde só uma pessoa vive a fé? Hoje Jesus mostra que ele está vendo. Ele está enxergando. Ele viu a necessidade dessa mulher no meio da multidão. Foi lá, tocou-a com a sua misericórdia. Deixa o Senhor te tocar. Deixa o Senhor tocar a sua necessidade. Irmãos, não tem impossível para Deus. Para nós sim, mas para Ele não. Não importa quantos anos você tem que esperar, espere no Senhor. Tenha paciência, tenha paciência. Reze mais um pouquinho. Reze não porque Jesus não está escutando, não está vendo, Ele está vendo. Mas se Ele quer que você reze um pouquinho mais por algum motivo, e Ele vai te mostrar. Então reze mais um pouquinho, desista não. Ainda não é hora de desistir. Você que está passando por essa situação, que está acompanhando esta reflexão, o Senhor hoje manda rezar um pouquinho mais. Manda ter mais um pouquinho de paciência. Não importa quantos anos você já vem rezando, já vem esperando. Não importa se só você tem fé aí. Ele viu a fé dessa mulher no meio da multidão. No meio de tanta gente incrédula que estava ali, ele viu a fé dela e derramou a sua graça. Confiemos no Senhor, confiemos na sua graça, confiemos na sua misericórdia que não falha. Às vezes, se tratando do nosso tempo, ela está demorando, mas em Deus não existe demora.
Em Deus existe o tempo certo, sempre, da sua graça acontecer. Amém. Que a graça de Deus se derrame em nossa vida, em minha vida, na sua vida, hoje e durante toda esta semana. Esse Deus maravilhoso, que Ele derrame sobre vós a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.